Boa tarde. Estamos ao vivo pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook. A transmissão também é feita pela Rede Minas e Rádio Inconfidência AM. Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2020. Presentes, o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo, e o secretário de Estado adjunto de Saúde, Marcelo Cabral. Para as informações da Covid-19 em Minas Gerais, passamos a palavra para o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo. Boa tarde a todos. Hoje, dia 29 de junho de 2020, eu inicio essa coletiva trazendo algumas informações sobre o nosso boletim e os dados da Secretaria. Igual eu havia falado na sexta-feira passada, nós estamos em um momento de atualização de dados. Durante o final de semana, a equipe vinculada ao boletim passou o final de semana inteiro trabalhando para que nós pudéssemos trazer os dados da forma mais atualizada possível e mais sincronizada com os municípios. Levando em consideração que Minas tem 853 municípios, não é muito simples nós temos essa atualização tão rápida. Então, de uma forma geral, o que nos parece é que estamos chegando praticamente no final da atualização. Hoje, os nossos dados eles estão muito próximos do que é o somatório dos dados emitidos pelos municípios. É possível que hoje e até quarta-feira ainda haja alguns ajustes nesses números, algumas pequenas variações, mas nós acreditamos que a partir de quarta-feira o nosso boletim, o nosso painel, eles estejam 100% atualizados e da melhor transferindo, passando à população as informações da melhor forma possível. Em relação às vacinas, eu gostaria de trazer uma informação que a vacinação da gripe termina amanhã. Então, quem não foi vacinado ainda, seria importante procurar os postos de saúde para vacinação até amanhã. E nós, da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, estamos lançando uma campanha nas mídias sociais com o objetivo de ampliar a nossa cobertura vacinal. É importante lembrar que, mesmo durante a epidemia da Covid, nós temos que manter o calendário vacinal ativo e os postos eles continuam vacinando. Nós temos 21 vacinas gratuitas na rede do SUS, ou seja, uma cobertura grande de vacinas que nós temos e que eu gostaria de enfatizar que todos avaliem o cartão vacinal, avaliem se estão em dia e, caso não estejam, procurem as unidades básicas de saúde para a vacinação. Em relação ao boletim epidemiológico de hoje, nós temos um total de casos confirmados, 43.864, casos em acompanhamento, 17.792, casos recuperados, 25.154, óbitos confirmados, 918. Lembrando que ao longo aí de hoje até quarta-feira, nós poderemos ter algumas atualizações ainda do boletim devido às mudanças que nós estamos fazendo. Faremos agora as perguntas que foram enviadas por jornalistas e também vamos interagir com os nossos internautas através das redes sociais da Secretaria de Estado de Saúde. A primeira pergunta é do jornalista Tiago Nogueira, do jornal O Tempo, e é para o secretário Carlos Eduardo. O COES, Centro de Operações de Emergência em Saúde de Minas Gerais, avaliou os protocolos apresentados pela Federação Mineira de Futebol e informou, em comunicado nesta segunda-feira, que nenhum protocolo seria adequado à volta dos jogos no momento. Havia um indicativo de reinício do Campeonato Mineiro no dia 26 de julho. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, também estipulou a volta do Campeonato Brasileiro em 8 de agosto. Essas datas previstas inicialmente para o retorno do futebol estão descartadas em Minas ou elas continuam sendo datas de referência? Olá, Tiago. Boa tarde. Em relação ao futebol,
eu gostaria aqui de enfatizar que eu mesmo cheguei a ler os protocolos propostos pela Federação Mineira de Futebol. Eu achei que esses protocolos são bons, são protocolos muito sérios, que demonstram muito cuidado e muita atenção com a epidemia. Então, de uma forma geral, a equipe técnica ela irá avaliar os protocolos, naturalmente pode vir a sugerir uma ou outra adequação, mas, de uma forma geral, esses protocolos eles são bons protocolos, sim. O que acontece é que, neste momento em que nós estamos vendo um aumento da epidemia, uma aceleração de casos, em que nós aguardamos a ação ou o resultado das ações que nós tivemos de retorno à onda verde na maior parte do Estado, nós entendemos que não seja adequado nós progredirmos em nenhum evento nesse sentido. Mas os protocolos eles serão avaliados, nós entendemos que o que foi conversado, que seria a possibilidade de retornar depois do dia 26 de julho, nós ainda entendemos que possa ser possível essa reavaliação dos protocolos e um novo acordo com a Federação Mineira, mas eu gostaria de enfatizar que eu fiquei até... eu achei muito interessante os protocolos, eles me surpreenderam pela qualidade e eu entendo que assim que o COIS avaliar, nós devemos começar a caminhar com todo esse preparativo para o retorno do futebol. O jornalista Pedro Rocha, da Rede Minas, pergunta ao secretário adjunto Marcelo Cabral. Nos últimos dias, várias cidades mineiras recuaram nas medidas de flexibilização do isolamento social e na reabertura do comércio. Este recuo foi inclusive orientado pela Secretaria Estadual de Saúde com o regresso de ondas no programa Minas Consciente. Vocês não estariam preocupados com o grande número de contaminações dentro de casa, fenômeno que aconteceu em Nova York? Não há a avaliação que o vírus já estaria circulando e que medidas mais rígidas foram tomadas de forma tardia? Olá, Pedro. Obrigado pela pergunta. Bom, o programa Minas Consciente ele já estabelece um roteiro seguro e a gente fez isso com base em evidências científicas e técnicas, como temos falado aqui repetidas vezes. E com relação à intempestividade das medidas, eu não reputo, não acho que elas tenham sido intempestivas, bastando observar que o nosso COIS, o nosso Centro de Operações de Emergência em Saúde, está instalado desde janeiro. E nós fomos um dos primeiros estados a tomar providências tempestivas e antecipadas no sentido de estabelecimento de medidas de distanciamento e de isolamento social. O fato de estar em casa é onde as pessoas têm como ficar e o estar em casa faz com que, não estando nas ruas, o que é uma obviedade, a gente tenha a condição de manter as medidas de distanciamento e de isolamento social. Então, nós reputamos que seja talvez o único caminho para as pessoas estarem em casa. Os protocolos foram estabelecidos com segurança e baseados em evidências científicas e técnicas. O programa Minas Consciente se baseia nessas constatações e as nossas medidas foram tomadas, a nosso sentir, de modo bastante tempestivo, como eu já falei, o Centro de Operações de Emergência instalado já em janeiro e as medidas de distanciamento lá em março, ok? Perguntas que chegaram através das redes sociais. @Samir Dutra pergunta ao secretário Carlos Eduardo: por que os casos em acompanhamento estão aumentando no Estado? Olá, Samir, boa tarde, obrigado pela pergunta. Quando nós falamos dos casos em acompanhamento, é importante nós entendermos como isso é avaliado. Em geral, nós temos os casos notificados, aqueles casos notificados como positivo, eles, em geral, eles são acompanhados até 14 dias, como sendo o período em que, na maioria das pessoas, a doença estaria ativa. Então, quando nós temos, nos últimos dias,
um ajuste das notificações, um aumento das notificações de casos, com aquele objetivo de alinhar os municípios, é natural que nós tenhamos o aumento dos casos em acompanhamento, porque eles se referem aos últimos 14 dias da evolução da doença. À medida que o tempo vai passando, esses casos eles vão caminhando ou para a resolução do problema, que são os recuperados, ou alguns que ainda estão internados e, infelizmente, podem vir a óbito. @Viana Bio pergunta ainda ao secretário Carlos. Vocês assistiram à live dos médicos que estão utilizando o protocolo de tratamento precoce? Eu assisti essa live, sim. Eu acho que foi uma live muito interessante, com muitas informações. E aqui dentro da Secretaria nós temos discutido bastante sobre esses protocolos de tratamento, sobre como agir. Eu acho que é muito importante a sociedade entender que existem vários protocolos e que nós precisamos buscar o máximo de evidência neste momento. A evidência nem sempre ela vai ser perfeita, nós entendemos isso, mas para isso ser uma política pública, é importante que nós tenhamos, sim, alguma segurança, por causa que pode haver alguns problemas no futuro e que isso poderia impactar no próprio Estado. O que nós estamos fazendo é essa avaliação e em breve nós traremos um protocolo ou então uma sugestão de atuação dos médicos que atendem a esses pacientes. @Cassiano Major pergunta ao secretário adjunto Marcelo Cabral. Já começaram a usar os hospitais de campanha? Cassiano, obrigado. Não, nós ainda não começamos, porque temos ampliado os leitos de UTI, temos buscado manter esse diálogo, inclusive com outros atores, no sentido dessa ampliação da rede hospitalar que já está instalada. É muito mais proveitoso neste momento e muito mais oportuno, sabendo que o hospital de campanha, desde o começo, foi dito como uma estrutura de reserva para a hipótese de esgotamento da rede de saúde. No entanto, nós já iniciamos, como já é de conhecimento público, as providências administrativas e legais para viabilizar o funcionamento daquela estrutura, que servirá como apoio, nesse momento, da FEMIG no sentido da ampliação desses leitos de UTI e essa estrutura, neste momento, funcionando, então, como um apoio à rede FEMIG. A última pergunta do boletim epidemiológico de hoje é @Bia5388 para o secretário Carlos Eduardo. Vamos demorar muito a ter uma vacina? Bia, obrigado pela pergunta. Em relação à vacina, o que se vê normalmente quando se começa a desenvolver uma vacina para vírus é que essas vacinas elas demoram pelo menos 18 meses entre o desenvolvimento e efetivamente elas estarem disponíveis para a população como um todo. Nós temos primeiro o desenvolvimento, depois os testes em pequena escala, em maior escala e depois, efetivamente, a produção. Então, quando nós vemos essa epidemia que começou em janeiro, é possível nós esperarmos que a vacina chegue somente no inverno do ano que vem, por volta de maio ou junho de 2021. Antes disso, do ponto de vista de uma vacina para toda a população, é possível que seja difícil, é pouco provável que nós tenhamos uma vacina. Mais uma vez, obrigado a todos que nos enviaram as perguntas. Solicitamos ao secretário de Estado de Saúde que faça as considerações finais. No sentido de encerrar, então, a entrevista, eu gostaria de trazer uma informação que a Transparência Internacional liberou mais um ranqueamento sobre transparência das informações nos estados, e o estado de Minas Gerais, em relação à Covid-19, ele ficou em 5º lugar, com 94,5 pontos, sendo classificado como ótimo. Ou seja, isso para nós mostra que todo o esforço que nós estamos fazendo no sentido de sermos mais transparentes e, principalmente, de trazermos informação à sociedade, tem sido reconhecido pelos órgãos que nos avaliam. E, no mais, gente, eu gostaria de lembrar que nós estamos realmente numa semana, que é uma semana que
tende a ter um pouco mais de casos. Nós estamos vendo o crescimento da epidemia, seguindo as projeções. Eu gostaria muito de enfatizar para todos que, realmente, se puder, fique em casa, que usem máscaras, álcool gel, lavem as mãos e evitem a todo custo qualquer forma de aglomeração. Um abraço, muito obrigado e boa tarde. Agradecemos a participação dos secretários Carlos Eduardo e Marcelo Cabral em mais um boletim epidemiológico. Nosso agradecimento especial a você que nos acompanhou pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook, também pela Rede Minas e Rádio Inconfidência AM. A todos, uma excelente tarde. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.